Daniel, uma pessoa, nós vamos começar para a pessoa deambulando, né? E que tenha essas alterações mecânicas dela, influenciam sobre o seu joelho, ou sobre o quadril, ou sobre a coluna, e a pessoa tem dores. E provavelmente ela já passou pelo ortopedista, né? E ele fez a avaliação, e daí, através de uma equipe multidisciplinar, você tem o seu papel muito importante dentro da fisioterapia, né? Bom, então essas palmilhas que são colocadas dentro do calçado, essas palmilhas a gente vê andando pelo mundo, né? Que a gente viaja pelos congressos, hoje tu vê muita propaganda em cima disso, né? Essas palmilhas que vocês utilizam aqui, elas são nacionais, elas são importadas? Qual é o tipo de material para acomodar, vamos dizer, melhor o pé? Existem vários tipos de palmilha, né? É muito comum, eu digo, as palmilhas que são vendidas de maneira, né, por varejo. Então o pessoal encontra palmilha de EVA, palmilha de silicone, que são palmilhas um pouco mais simples. O que nós trabalhamos, na verdade, são com módulos de palmilhas, porque elas são confeccionadas especificamente para cada paciente. Porque após a avaliação desse paciente e detectada a real necessidade do uso de palmilha, é feita uma prescrição para este paciente com as devidas correções. Então, correções calcâneas, correções de médio pé, de antepé. Aí existem várias, digamos assim, existem variações conforme cada tipo de pisada e conforme cada pé. Uma mesma pessoa, por exemplo, não quer dizer necessariamente que a palmilha do pé direito será exatamente igual à palmilha do pé esquerdo. Na verdade, essas alterações, essas pequenas alterações, são detectadas através do exame de baropodometria e depois, mais tarde, na prescrição da palmilha, essas pequenas diferenças são acomodadas na própria palmilha. Hoje nós usamos muito espuma de EVA, espuma de poliuretano, né? Alguns materiais sim são importados, né? Alguns materiais vêm da França, alguns materiais vêm dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a qualidade hoje do material da palmilha é muito melhor do que, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar, né? Isso mais ou menos há uns 10 anos atrás. Então, muita coisa tem evoluído e, claro, para o benefício dos pacientes, né? Que cada vez mais estão se beneficiando dessa evolução, digamos assim, dos materiais, enfim, de toda essa tecnologia empregada do segmento desses pacientes ao longo dos tempos, né? Nós vamos sair então do paciente que tem problemas para aquele que tem problemas e faz exercício físico, e aquele que também não tem problemas e faz exercício físico e que nessa época do ano vai fazer atividade. Então a gente vai nas lojas de tênis, e hoje é um boom, né? E lá tem, olha, você faz academia, você faz ginástica, você corre. Olha, o tênis para quem corre é esse, para quem faz academia e faz musculação é esse, e assim por diante. Quando você orienta o pessoal para uma maratona, né? Qual o tipo de tênis que você aconselha para esse pessoal? Normalmente o calçado, e isso é uma coisa que depende muito do tipo da biomecânica da corrida da pessoa. Porque hoje nós temos algumas linhas de corrida, digamos assim, que existe a linha de corrida clássica, que é, como nós estávamos conversando, aquela linha de corrida onde o paciente ou a pessoa primeiro tem contato de calcanhar com o solo, e as linhas que nós chamamos minimalistas, né, que é quando, na verdade, seria uma sensação de correr descalço. Então essas linhas, na verdade, elas têm diferenças muito reais em relação ao tipo de calçado. Por quê? Porque se uma determinada pessoa vai correr da forma clássica, com toque de calcanhar primeiro no solo, é indicado que essa pessoa use um tipo de calçado com um amortecimento um pouco maior, né? Se essa pessoa vai correr dentro de uma linha mais minimalista, que é normalmente quando nós temos o tipo de biomecânica de pisada, onde ocorre um contato primário do pé na parte anterior ou do médio pé,
normalmente essas pessoas usam tênis um pouco com menos amortecimento, né? Tênis mais flexíveis. O que nós temos hoje em dia, que é um problema, na verdade, que às vezes por questão de falta de informação ou até por indução da indústria, é que as pessoas estão modificando os padrões de tênis sem haver modificação ou uma real avaliação do tipo de biomecânica da pisada ou da corrida. E isso muitas vezes pode acabar gerando um aumento de lesões, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, alguns estudos revelam que as impactações para quem corre descalço são menores do que para quem corre classicamente, com a batida do calcanhar primário. Só que o que acontece? Se uma pessoa não se prepara para correr dessa forma minimalista, a possibilidade dela vir a sofrer lesões é muito maior. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio clínico. O pessoal antigamente não tinha tênis. Eles tinham menos problemas do que hoje, ou é porque era menos diagnosticado? Os quenianos são os aviões em corrida, né? Eles correm lá na África e ele começa a correr sem ter um tênis sofisticado, né? Então começo a te perguntar isso e ao mesmo tempo eu vou linkar com uma coisa que eu fico pensando. Nós temos estatisticamente alguns tipos raciais que têm mais problema no pé ou étnicos. Tu observa isso? Isso não vou te dizer assim clinicamente que possa ser observável, né, Arnoldo? O que a gente verifica, por exemplo, em relação ao que tu comentou dos quenianos, é que se tu for pegar estatisticamente, talvez, ou até historicamente, talvez por serem povos um pouco mais, digamos assim, menos abastados, são crianças que são pessoas que desde pequenos eles caminham e correm descalços. Então a mecânica deles desde essa fase já inicial já é preparada para esse correr descalço. Então na verdade todo o corpo deles ele se forma para suportar esse tipo de corrida. O que aconteceu na verdade é que mais ou menos ali pelos anos 70, 80, quando a indústria do tênis começou a investir pesado nessa questão dos amortecedores, dos tênis maiores com o drop maior, o drop seria a diferença da parte anterior para a parte posterior do calçado. Então, usando silicone, usando espuma, usando borracha, para cada vez tentar amortecer mais, começou a haver uma modificação do padrão de marcha das pessoas, né? E hoje em dia, com o retorno dessa tendência minimalista, as pessoas, na verdade, aprenderam a caminhar ou a correr com a ideia de que precisam bater forte o calcanhar no solo, só que ao mesmo tempo eles passam a usar um tênis que não daria um suporte de amortecimento necessário para esse tipo de corrida. Então, sem haver essa modificação desse padrão, né, sem dúvida alguma o número de lesões aumenta consideravelmente. Talvez se essa gurizada que está nascendo agora fosse deixado a caminhar mais de pé descalço, se tivesse condições para isso, talvez haveria uma mudança novamente, né? Voltando à pisada passada. Talvez sim, né? Mas realmente o que nós verificamos cada vez mais hoje é que, pelo menos em consultório, né? Quando a gente atende crianças, a maioria dos pais, aí a gente não sabe por qual questão, mas a maioria dos pais não deixa as crianças muitas vezes caminhar de pé no chão, né? Então o desenvolvimento do pé como sistema de captação está cada vez mais precário, né? Porque normalmente eles estão sempre de calçado, estão sempre de tênis, sempre de sapato, e então toda essa questão de desenvolvimento do sistema de captação do pé, do sistema de receptores que o pé tem, do sistema de informação, inclusive física, está cada vez se perdendo mais. Então, talvez até por isso que normalmente os adultos, os jovens estão cada vez tendo mais problemas, né? Bom, Daniel, nós vamos para um novo intervalo e depois voltamos conversando e colocando algumas pessoas que são bem conhecidas da mídia e que estão tendo problemas. Hoje eu escutava na rádio que
que o jogador Luan, do Grêmio, e o jogador Marcelo Groi não vão poder jogar no próximo domingo porque eles estão com fascite plantar. Então, depois do intervalo, eu gostaria que você nos explicasse o que é fascite plantar, por que ela ocorre e o que poderia se fazer para melhorar isso.